Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic subiu 1,5% e chegou a 7,75%. Eu garanto que isso você já sabe. Só que o que você não sabe, provavelmente, é por que ela chegou a esse valor e qual o impacto nos investimentos no Tesouro Direto. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Se você já é antigo no canal, já dê aquele super like e ajude a divulgar esse vídeo. Se você chegou agora, inscreva-se aí e ative aquele famoso sino da notificação. A taxa Selic, a taxa de juros básicos da nossa economia, aumentou ontem. Agora, no final de outubro, então, ela passou a valer 7,75% ao ano. Se você não sabe, é o maior valor da taxa de juros básicas da economia em 4 anos. E um detalhe, esse aumento de 1,5% é o maior aumento em mais de 10 anos. Maior aumento de uma única vez em mais de 10 anos. Mas quais foram as justificativas do Banco Central para aumentar a taxa de juros? Ou seja, que momento é esse que a economia nós estamos passando? E onde investir agora com esse aumento da taxa de juros? Vamos começar aqui dando destaque primeiro para esse aumento, então, para as informações que saíram agora, então, no comunicado do Copom na data de ontem, então. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber é que foi uma decisão unânime em relação a esse aumento. Então, todos os membros do Comitê de Política Monetária concordaram nesse aumento de 1,5%. Muito bem. O comunicado, então, diz a respeito de uma avaliação primeiro do ambiente externo ou do cenário externo. Presta bastante atenção. O que eles falaram? Que o ambiente tem se tornado menos favorável à reação dos bancos centrais frente à maior persistência da inflação. Quantas e quantas vezes temos falado aqui a respeito da inflação no Brasil e temos destacado no mundo também. Veja que temos falado vídeo após vídeo. No Brasil, você já deve estar ouvindo aí há pelo menos uns 8 meses. E no mundo eu venho trazendo essa informação que a inflação mundial está acelerando. Então essa informação não é novidade para você do canal. E ele diz ainda, no comunicado, que deve levar a um cenário mais desafiador para as economias emergentes. Traduzindo para você aqui, ele está querendo dizer o seguinte, olha, nós temos um ambiente de inflação, então, mundial, e essa inflação mundial, ela pode tranquilamente passar ou exportar inflação para os demais países. E se isso acontecer, vai ser um desafio ainda maior do que esse agora. Ou, em bom português, vai ter que aumentar a taxa de juros por um bom período se esse cenário, então, continuar. Vai anotando aí. E ainda foi falado também sobre uma possível reversão parcial nos preços da commodity. Esse fator seria, então, desfavorável para a inflação, poderia reduzir a inflação se acontecer esse ponto que, então, o Copom coloca, reversão parcial nos preços da commodity. Se você não sabe, as commodities são aqueles itens, então, que o Brasil exporta e que são cotados em dólar. Se nós tivermos, então, uma reversão parcial desses itens, significa, então, que eles vão diminuir do preço. E reduzindo, então, o preço poderia aí compensar para baixo, então, uma inflação. Ou seja, a inflação seria um pouco menor. Então, esse é o cenário externo que o Banco Central revelou no comunicado que aumentou a taxa de juros. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí aquele super like. E se você quer entender, então, sobre inflação, PIB, taxa de juros, que nós atualizamos semanalmente, e o ambiente externo internacional detalhadamente, assista a nossa playlist aqui, ó, Expectativas de Mercado. Você vai entender muito além desse comunicado do Copom. Vamos lá, ainda falando da justificativa para aumento de 1,5%. Começou então o Copom a falar sobre o cenário interno do Brasil. Qual é a avaliação então da instituição monetária sobre isso? Ele diz o seguinte, que a atividade econômica está ligeiramente abaixo da esperada. Meus amigos, nós temos visto que não está muito ligeiro não. Se você tem acompanhado os vídeos do nosso canal, você tem visto que nós estamos há mais de 40 semanas aí com a projeção de PIB caindo, com base no Boletim Focus. Então não está tão baixo assim, já tem várias semanas que isso está acontecendo.
E ele diz ainda que a inflação ao consumidor continua elevada. É bem verdade. Em resumo, o IPCA continua elevado. E você tem visto então que as projeções há 4 meses atrás no nosso canal era que a partir do mês já de setembro a inflação começasse a ceder. Só que nós tivemos o quê? O dólar muito alto. O preço, então, do petróleo, do barril Brent subindo. Isso faz com que combustíveis também aumentem. Tivemos também crise energética, aumentou a conta de luz. Tudo isso impactou na inflação de setembro e agora na de outubro, que vai vir bem alta também. Então ele diz, alta dos preços acima do esperado. Isso para mim eu coloquei até um como é? Alta dos preços acima do esperado quer dizer, o Copom não esperava então uma alta elevada da inflação? Não entendi realmente essa informação. E diz ainda em relação à inflação do consumidor, que ela veio acima do intervalo compatível com a meta de inflação. Como você já sabe, o Banco Central tem uma meta, então, da inflação. Só que essa daí já foi para o espaço há muito tempo em 2021. O mercado já nem olha mais para 2021 e os olhos todos estão voltados para 2022. Porque 2021, o jogo já foi perdido. Já entende que a autoridade monetária já não existe mais para reverter qualquer tipo de situação em termos de inflação para 2021. Continuando ainda, qual é a informação que ele traz? Uma comparação, então, entre o Boletim Focus e o Copom. Então veja, de acordo com o Boletim Focus, em 2021 a inflação pode fechar em 9%. Veja que o Copom já prevê 9,5%. Então veja, essa inflação que está aumentando vai aumentar ainda mais nesses meses e vai ficar aí, 9,5%. Para 2022, o Boletim Focus projeta 4,4%. O Copom projeta 4,1%. Pode estar aí excessivamente otimista para 2022, mas vamos aguardar. E para 2023, como é uma projeção muito complicada de fazer, está aí mais perto da projeção do Focus. 3,3% para o Focus e 3,1% para o Copom. Agora vamos falar então sobre essa informação principal. No cenário interno ainda, quais são as preocupações do Copom para a nossa economia? Mas se você está preocupado mesmo com o título que você comprou e quer saber sobre novas oportunidades para reinvestir os seus títulos, veja aqui essa nossa playlist. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Taxas renovando as máximas e preços renovando as mínimas no mês de outubro. Você vai gostar desse tipo de vídeo. Preocupação do Copom. Questionamentos em relação ao arcabouço fiscal elevaram o risco de desancoragem das expectativas de inflação. Então vamos lá. O que ele está querendo traduzir aqui para o velho e bom português? O risco fiscal continua no radar. E aqui eu quero fazer uma pausa. Se você está fazendo alguma coisa, presta atenção aí agora. O que ele quer dizer com isso? Tenho falado aqui no canal da chamada dominância fiscal. O que é a dominância fiscal? É o mercado voltar todos os olhos para a questão fiscal no país, porque a questão monetária passa a ser secundária, tal a importância que se concede à questão fiscal. E a questão fiscal hoje no Brasil está concentrada em alguns pontos que eu chamo a sua atenção. Primeiro, e talvez o mais importante no curtíssimo prazo, a PEC dos precatórios. Há aí suspeitas de inclusões de famosas jabuticabas nessa PEC. O que seriam jabuticabas? Inclusões de despesas nessa PEC dos precatórios que faria aumentar ainda mais as despesas e que não tem qualquer sentido com a matéria dos precatórios. Isso geraria o quê? Uma despesa ainda maior. Se a despesa dos precatórios já é assim insuportável, imagine a inclusão de novas despesas. Então vamos ficar de olho porque essa jabuticaba ainda pode aparecer. Além disso, suspeitas de greve dos caminhoneiros aumentando para o mês de novembro. Fique atento porque isso daí também pode causar graves problemas, porque pode estimular efetivamente a criação do auxílio, que é o item 3. Auxílio, por exemplo, boleia, que o presidente já divulgou, mas ainda não deu um andamento concreto. Seria mais uma despesa não prevista. Ainda com relação aos auxílios dentro desse contexto fiscal, temos a real possibilidade do nosso Congresso aumentar o auxílio inicialmente proposto. Exatamente isso. Se o auxílio de R$ 400 não for suficiente ou o Congresso quiser fazer graça com o chapéu alheio, pode ser que ele mesmo aumente para um valor ainda maior. E aí, novamente, a questão fiscal vai tomar conta de toda essa problemática financeira. E por fim, aí já mais a médio prazo até o final do ano. Qual será o orçamento para 2022?
se discute diversas questões, mas ainda não temos o orçamento para o próximo ano. Como vão ficar as questões das despesas e das receitas? Então veja quantos temas relativos aí à despesa nós vamos ter até o final do ano. É a chamada dominância fiscal, tomando conta aí da questão econômica. Vamos prosseguir aqui e vamos aqui falar aqui sobre essa próxima parte. Só que antes, eu quero te convidar aqui a você colocar qual é a sua dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo e assistir essa nossa playlist. Qual a sua dúvida? Respondemos todas as perguntas de forma escrita e várias delas colocamos em vídeo. Já são mais de 20 os vídeos gravados aí para você. Vamos continuar então. Qual é a conclusão então que o Banco Central chegou? É um ciclo de aperto monetário que avance ainda mais no território contracionista. Então, o Copom afirmou taxativamente isso e mudou então a sua visão das últimas reuniões. E ainda concluiu, o comitê antevê outro ajuste da mesma magnitude. Para você entender aqui sem meias palavras, ele está falando de aperto monetário e mais contração. Traduzindo para você, vamos ter juros cada vez mais altos e há um risco do PIB cada vez mais baixo, ou seja, de contração, vai espremer cada vez mais. E aí eu lembro a você que dois grandes bancos já indicaram então que o PIB do Brasil pode estar caindo. Vou colocar aqui do alto um dos vídeos que foi muito assistido, um bancão brasileiro colocando então PIB negativo para o Brasil. E traduzindo a segunda parte, que ele quer dizer com o comitê antevê outro ajuste de mesma magnitude. Previsão de novo aumento de 1,5% na última reunião do ano, que vai acontecer em dezembro, e que vai fazer então a taxa Selic subir para 9,25% ao ano. Anotou aí? Essas são as principais informações do comunicado do Copom. Só que antes de encerrar, eu quero trazer essa última pergunta aqui. Onde investir agora? Se você entendeu esse vídeo até agora e já entendeu qual é então a visão do Comitê de Política Monetária, você deve estar se perguntando, ok, o que eu faço agora? Antes, você vai dar o super like. Só que agora eu trouxe um quadro aqui para atualizar para você quais seriam as projeções de investimentos básicos que nós temos aqui. Então vamos lá. À esquerda eu coloquei a inflação projetada pelo Copom. 9,5% para 2021, 4,1% para 2022, 3,1% para 2023. Chegamos então à média de 5,57%. Como você já sabe, eu gosto de trabalhar com uma média de inflação dos últimos 10 anos. E a minha média está em 5,72. Mas ok, não está muito diferente do que vai acontecer aqui com esses dados, 5,57. Muito bem. Primeiro investimento é a poupança. Atenção você que gosta da poupança ou que conhece alguém que tem medo de sair da poupança. Primeira informação que eu trago para você é, quando a taxa Selic está até 8,5%, a rentabilidade da poupança é 70% do valor da taxa Selic. Então, Selic até 8,5%, 70%, que é o que nós estamos agora. Dessa forma, então, nós temos hoje um cálculo que eu fiz aqui para você, nós teríamos então aqui um ganho da poupança de 5,42% com a taxa Selic atual que nós temos. Esse aqui é um ganho líquido e é ao ano. Mas quando nós tivermos o aumento da taxa Selic em dezembro, muda a metodologia de cálculo então de rentabilidade da poupança, que vai passar a ser 0,5% ao mês. Então anota aí, a partir de dezembro, quando subir, muda a rentabilidade. Sendo 0,5% ao mês, a rentabilidade da poupança vai ser essa aqui, ó, 6,17% cada ano, porque ela vai ficar fixa enquanto ficar acima de 8,5% a taxa Selic. Entendeu? Taxa Selic acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança é 0,5% ao mês. Como é juros sobre juros, vai dar 6,17% em 22, 6,17% em 23, porque não há expectativa da inflação voltar para baixo depois dessa subida. Bom, comparando primeiramente com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título pós-fixado. Significa que você compra ele. A taxa Selic subiu, a sua remuneração também está subindo. A previsão é de subir em dezembro de novo, ela vai subir novamente. E em 2022 também a previsão é de subir. Então vamos lá, eu fiz um cálculo aqui trazendo a rentabilidade líquida nesse momento já descontada a taxa B3 e o imposto de renda de 15%. Se você fica 2 anos ou mais, você paga apenas 15% então de imposto de renda. Então hoje daria 6,34%. Veja, líquido. Veja que isso já é bem maior do que a poupança que está em 5,42%.
Estou falando do Tesouro Selic, que é o título mais básico que nós temos no Tesouro Direto. Em dezembro, quando a taxa subir então mais um ponto meio percentual, a sua rentabilidade vai passar para 7,61. Veja, 7,61 em dezembro, e aí nós teríamos aqui 6,17 da poupança. Veja que a diferença só vai aumentando. Se nós estimarmos o que o mercado está considerando para 2022, uma Selic de 11,5%, o mercado já está projetando esse valor e em alguns locais até maior do que esse valor. Então, 11,5% nós teríamos a rentabilidade de 9,53%. Se a Selic voltar a baixar em 2023 para 9%, a rentabilidade cai para 7,4%. Conclusão, o Tesouro Selic vai te trazer com certeza aí uma rentabilidade maior do que a poupança. Então você já vê claramente aqui, comparando esses dados, dá um print nessa tela e manda para aquele seu amigo que não quer sair da poupança. Só que antes, vamos falar aqui do Tesouro Pré-Fixado. Eu trouxe também aqui a taxa do Tesouro Pré-Fixado. Pode ser que quando você assista esse vídeo, a taxa já esteja bem mais alta. Aliás, ela bateu mais acima de 12%. Mas eu resolvi travar nessa taxa aqui, porque pode ser que ela esteja variando e feche próximo desse valor. Então, no Tesouro Pré-Fixado, você já sabe que você compra com uma taxa e essa taxa se mantém até o final do investimento. Não significa que você vai ganhar 11,80 em 2022, 11,80 em 23 e 11,80 em 24. Não, mas na média você vai ganhar isso. Então pode ser que em 2022 você ganhe menos, 5, 6, 7%. Mas lá para frente você vai compensar essa diferença, se você levar então até o vencimento. Qual é o problema então do pré-fixado? Veja que em tese ele pode ser melhor que o Tesouro Pós-Fixado. Só que qual é o problema? Se a inflação projetada, ao invés de, por exemplo, for 11,5%, chegar, por exemplo, a 15%, a sua taxa já foi pré-fixada, não vai mudar nada. Mas para quem está com o Tesouro Selic vai, porque aumentando a taxa de juros vai aumentar a sua rentabilidade. Então o pré-fixado tem essa característica. Olhando para agora, ele está mais interessante que o Tesouro Selic. Só que pode ser que com o andar do tempo esse cenário seja alterado. E para finalizar, eu trago aqui o Tesouro IPCA 2026. Novamente, eu trago aqui duas informações. Ele tem uma taxa pré, que é a taxa quando você compra, e uma taxa pós-fixada. A pós-fixada é a própria inflação. Então eu travei aqui em 5,4. Novamente, esse número pode ter alterado, e eu acredito que alterou para cima quando você assistir esse vídeo. E aí coloquei 5,57 a inflação. Que inflação é essa? Essa inflação aqui do Copom pela média desses 3 anos. Então veja, se isso aqui acontecer, o cálculo vai te trazer uma rentabilidade líquida no primeiro ano de 9,3%. Já é líquido, descontado então a taxa B3 e o imposto de renda. Então fiz o imposto de renda 15% então de alíquota, porque você vai levar até o vencimento, e descontei a taxa B3 de 0,25. Nem considerei a taxa B3 0,20 no ano que vem. Então aqui a rentabilidade líquida 9,3. Só que essa rentabilidade aqui, ela pode variar. Nós não sabemos exatamente quanto que vai ser a inflação para os próximos períodos. Veja, a taxa pré 5,4, você comprou, ela está estabelecida, mas a inflação não. Eu adotei a média para que não tivéssemos variações. Então veja que ele ficaria em 9,3. Se considerarmos 9,3, seria maior, por exemplo, do que nós estamos prevendo aqui para o pós-fixado no final do ano. Seria maior também do para 2023. Entretanto, perderia para 2022. Só que qual é a vantagem desse título? Como ele tem uma taxa pré e uma taxa pós, por mais que a inflação suba, você estará protegido. É por isso que muitos investidores profissionais, muitos gestores têm indicado IPCA de curto prazo. Esse é o título mais curto que nós temos no Tesouro Direto. Porque, como não tem ainda uma previsão clara de quando a inflação vai estar controlada, você pega numa taxa muito boa e, além disso, você se protege da inflação. Só que não é indicação de investimento. Apenas trazemos informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Agora é com você, com base nessas informações. Qual o título que você prefere? O Tesouro Selic e aguardar novas oportunidades? O Tesouro Pré-Fixado, entendendo que agora, com esses aumentos, a inflação vai cair e você pode até ter marcação a mercado? Ou o Tesouro IPCA, já que você está preocupado com a inflação? Eu quero saber, coloque aí nos comentários, que eu quero saber o que você vai fazer a partir de agora. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite o tempo com a sua família e que acompanhe cada vez mais os nossos vídeos diários aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.